Boa tarde a todos. Bem-vindos à nossa reunião extraordinária a pedido do Executivo para deliberar aqui, nomeadamente, um dos pontos da nossa reunião. Gostaria de pedir à Sra. Secretária que fizesse a chamada para verificação do quórum. Hélder Manuel Matos Chaveiro Martins. Presente. Ana Catarina Matos Gomes. Presente. Tânia Lisa Fagundes Silva. Presente. Ricardo Machado Mariante. Edmundo Manuel da Silva de Oliveira. Presente. Luís Alberto da Silva Paiva. Arlindo Manuel Teixeira. Osvaldo Manuel Sousa Aniceto. Angelina Maria Betancourt Santos Rocha. Ricardo Manuel Soares Matias. Orlando Manuel de Matos Gomes. Mónica Manuela Cardoso Brasil Pontes. Marília da Silva Lourenço. Ruben Daniel Reis Pamplona. Rogério Manuel Câmara de Sousa. José Gabriel da Silva Matos. Elias Pedroso de Lemos. Durvalino Rosa Azevedo. Paula Cristina Brasil Borges. Lisandro Manuel Betancourt. Muito obrigado, Sra. Secretária. Verificado o quórum e a legalidade da convocatória, declaro aberta esta sessão. Como nós sabemos, a reunião extraordinária não contém o período antes da ordem do dia, portanto, passamos diretamente ao período da ordem do dia. Para tal, peço-vos que todas as deliberações aqui tomadas sejam assentes em minuta para que a sua execução seja imediata. Passamos ao ponto 1 da ordem de trabalhos. Proposta de deliberação número 8/2025, pedidos de autorização para contratação de empréstimo bancário de médio e longo prazo e correspondente repartição financeira. Para explicação do ponto, daria aqui a palavra ao Sr. Presidente do município. Muito bem. Muito boa tarde a todos. Antes de mais, obrigado pela disponibilidade. Penso que isso é das poucas reuniões extraordinárias que fizemos no nosso percurso, pouquíssimas. O assunto, como sabem, não é novo. Enquadra-se num plano estratégico de desenvolvimento, em particular, é verdade, para a sede do Conselho, que durante mais de 2 décadas esteve bastante abandonada e que tem a ver também com a recuperação do cruzeiro, do parque de campismo, da zona verde, do campo de jogos, do jardim municipal, da criação de uma zona de estacionamento, enfim, da requalificação urbana de algumas partes da vila e de outras que vão acontecer certamente em breve, da compra de terrenos para que isso possa acontecer, da nossa avenida marginal, que certamente vai ser uma realidade independentemente de quem seja o próximo executivo da Câmara, porque o trabalho foi feito durante muitos anos e não tenho qualquer reserva de que vai acontecer e vai ser muito valorativo, em particular para o Conselho, para a sede do Conselho, mas também para a Ilha de São Jorge. E esta questão da piscina municipal, deixem-me fazer uma nota de rodapé muito breve, porque, como disse na minha introdução, o assunto não é novo. Todos ambicionamos há muitos anos que a nossa zona central da Calheta, outros lugares têm outras, mas a nossa é efetivamente o Largo do Cais, o Cais sempre o foi e vai continuar a ser indiscutivelmente, tenha um dia um aval de um governo qualquer, independentemente de quem seja o governo, porque assim há questões que são partidárias, outras que são transversais aos governos e têm sido, e a requalificação da nossa zona do Cais e da sua baía não é um assunto de hoje, tem sido ao longo dos anos um assunto e tem sido, infelizmente, a tomada de decisão tem sido igual para todos os governos que temos tido, independentemente de quem esteja lá e a cor política. E assim, a questão de continuarmos a ter em boa verdade não temos, mas temos, termos, ou da zona do Cais ser considerada uma zona balnear ou um espaço balnear, também continua a servir de desculpa para que não se avance com outros projetos. E a criação da piscina municipal, com certeza um investimento também de monta, à semelhança do que é a nossa frente de mar, mas que de facto tem pernas para andar e tem financiamento já garantido
e em particular tem já muita coisa feita, que às vezes as pessoas esquecem-se de avalizar e de quantificar, mas já tem muita coisa feita, incluindo a aquisição dos terrenos, e que continua a acontecer, como quem tiver atenção vai verificar, mas assim, vai possibilitar, esse investimento vai possibilitar que um dia, porque isto é a minha opinião pessoal como atual Presidente de Câmara, mas também como cidadão, que independentemente dos projetos que nos venham a apresentar, e que, em boa verdade, até já deviam ter sido apresentados, mas para a requalificação da zona do Cais, nunca vão avançar, sendo aquilo sempre um espaço balneário. Portanto, a construção dessa piscina, que, em boa verdade, será uma decisão do próximo Executivo. Nós só estamos a agilizar mais um processo para o próximo Executivo, seja ele quem for, deixem-me insistir nessa parte, vai poder realmente potenciar e avivar a memória de muitos e, sobretudo, dar-nos outra voz sobre a tal requalificação que nós queremos, que infelizmente eu creio que não vai acontecer a breve prazo. É um investimento, é feito de forma calculada, pensada, sem qualquer retrocesso financeiro para o município, bem pelo contrário, e deixando sempre a porta aberta para investimentos futuros. Devo lembrar que já fizemos um primeiro concurso público no valor de 2.702.000, que ficou deserto. Fizemos um segundo concurso no valor de 3.014.000, que também ficou deserto, mas no meu entender, a questão dos concursos terem ficado desertos não se deve propriamente à falta de robustez financeira desse projeto por parte da Câmara, mas sim pelo facto de neste momento estarem a ocorrer obras significativas na ilha, a construção de matador, a transversal e algumas outras, o centro intergeracional, e que de facto não dão a capacidade a essas empresas, ou as empresas que estão sitiadas entre nós e que normalmente correspondem a esses concursos públicos, de ser efetuada a obra. Basicamente é isso, Sr. Presidente. Questões mais técnicas ou de alguns pormenores, está aqui o Paulo Betancourt que poderá esclarecer. Obrigado. Punha então agora à discussão este ponto, inscrições, antes de colocar o ponto à votação. A Sra. Deputada Angelina tem a palavra. Isto é certo? Não, isso é abrir a possibilidade de voltar a concurso. Voltar a concurso, pela terceira vez. Certo. E já houve aqui dois valores bastante elevados. O que é que está o que é que está na base de acharem que este valor agora é o valor final, ou o valor que vai ter alguém que vai concorrer? Posso? É assim, a questão nem sequer é essa, a questão é assim, isto é dar robustez financeira ao município, ou seja, o último concurso foram 3 milhões de euros e 0,14. É assim, é dar a possibilidade ao município de levar novamente a concurso, tendo por base esse empréstimo, que já é um valor significativo, e não encarregando demasiado o orçamento anual do município. Ou seja, isso é uma obra que vai levar algum tempo, o município não tem que deixar de fazer outras obras, porque assim, na minha opinião, esse valor de 3 milhões já é significativo. Aliás, tive a oportunidade de explicar para que todos percebessem que a questão, no meu entendimento, atenção, no meu entendimento muito particular, não é o valor em si, mas sim o facto das empresas que trabalham entre nós estarem muito sobrecarregadas de obras públicas, até inclusivamente do Governo e até das câmaras municipais. E, portanto, assim, esse empréstimo, essa agregação do empréstimo de 2.300.000 euros, possibilita à Câmara ter uma margem de manobra de ação muito grande, porque o valor, isso não é uma coisa que se faz num dia, nem num mês, nem em 12 meses, ou seja, a questão de distribuição por 2 anos, que é o prazo aceitável para essa obra um bocadinho menos, não encarrega a Câmara Municipal de nada de particular. Tem a palavra. E tenho sempre aqui algumas dúvidas. Portanto, o Sr. Presidente há pouco disse que isto era a garantia do próximo Executivo de executar esta obra. E eu pergunto, sim, a possibilidade, sim. A minha pergunta vai precisamente... Há aqui um conjunto de deliberações, há aqui um caderno de encargos, não é? E um convite, e refere-se sempre a uma obra que está aqui especificamente designada por Zona Balnear da Garita, empreitada da piscina da Garita, não é? Quando este Executivo faz este empréstimo, obrigatoriamente tem que executar esta obra. Não obrigatoriamente. Não obrigatoriamente.
Então, a nossa votação aqui é um tiro no escuro. Nós só estamos a votar um endividamento. Que tem Pode neste- ser para qualquer coisa. que tem- Não. É para isso sim. Não pode ser para qual. Lá está aqui explícito. Então é essa a garantia, que o próximo executivo, seja qual ele for, terá que executar esta obra. Não necessariamente. Não necessariamente. Então eu não estou a perceber, Sr. Presidente, peço desculpa. É assim, nós fizemos um projeto, certo? Abrimos, que foi discutido, aliás, esse assunto já é que é a terceira vez que vem aqui à Assembleia, salvo erro. Fizemos um projeto, que é público, qualquer um dos senhores deputados municipais pode ter acesso a ele, e assim, e abrimos 2 concursos dele. A nossa perspectiva, do atual Executivo, é que esse é um projeto estratégico para o município da Calheta e que deve ser executado. Se o próximo Executivo tiver outras ideias, certamente que vai trazer esse assunto e rescindir o contrato, naturalmente, porque assim, isso não é, nesse caso o empréstimo, é assim, isso não é uma obrigação, nós estamos a abrir a porta, se alguém tiver oposição Estamos contra. a faltar aqui uma fase, que é eles, para não executar, sejam eles quem forem, Sejam eles quem for. terão que rescindir esse contrato. Então, como é normal, E quais são as implicações de rescindir esse contrato? não são nenhumas. Nenhumas. Muito bem. Só para relembrar, esta obra, para este valor, que não é exatamente o deste contrato aqui, mas já percebemos que é um valor superior, não é? E só para relembrar, quais são as fases que pressupõe? Aqui pressupõe a existência de parque de estacionamento, se eu não estou em erro, não? Pressupõe a salvaguarda da orla costeira. Que é a base da construção da piscina. Então, eu gostaria que nos elucidasse aqui mais um bocadinho, só para nós percebermos o que é que efetivamente vai ser construído. É assim, temos uma proteção da orla, onde depois é construído todo o espaço da piscina e tudo o que envolve a piscina normal, o acesso de um lado e do outro, o acesso pedonal, enfim, tudo o que existe em torno de uma piscina normal, o acesso ao mar, as infraestruturas sanitárias, tudo isso. É assim, se não acharem por bem o próximo Executivo, para pegar no assunto que a senhora efetivamente tem toda a legitimidade de o fazer. A nossa opção é que é um instrumento estratégico para a Calheta. Só mais uma questão. E houve um estudo prévio do efeito do mar e das alterações nessa obra. Tudo, pareceres, todas as autoridades, está tudo, essa parte, Tudo isto já está contemplado neste orçamento que colocaram a concurso. isso está tudo feito. E tirando aqui as empresas daqui da zona, que seria efetivamente o desejável, não houve nenhuma empresa externa que se apresentasse a concurso, mas foram consultadas. Isso é um concurso público. Estou esclarecido. Sr. Deputada Angelina tinha pedido a palavra. Não tinhas pedido? Ah, desculpa, entendi. pensei que também disse começar. Ok. Mais alguém que queira intervir? Neste assunto? Afinal? Afinal, vou aqui uma questão. Eu também acho que é importantíssimo resolver a situação do cais, se bem que o cais não é uma zona balnear e pronto, e não costumo frequentar, mas sei que muita gente gosta de vir e tem que se resolver. Não sei se será essa a solução para se fazer alguma coisa na nossa veia, mas isso aí são outros carnavais. De qualquer forma, isto é um bocadinho avultado, este empréstimo, e em termos de endividamento da Câmara, ficamos a quanto? O limite? Entre 400 e 500 mil. Ou seja, o endividamento é ao valor dos 3 milhões. Um bocadinho mais, mas posso lhe dar esse valor preciso, se achar por bem tê-lo. É só preciso. Achava que seria por aí. Mas olha, deixa-me dizer uma coisa com muita honestidade, é assim. Cada pessoa que está aqui vai fazer o seu entendimento, nós só estamos a abrir mais uma porta, como temos feito felizmente nos últimos tempos, abrir muitas, e é assim, eu quando vim para Presidente de Câmara tínhamos uma dívida bem superior a 8 milhões de euros,
Não sabia, não sei onde é que ela foi gasta, nunca consegui, por mais que tentasse também, depois cheguei a uma altura que desisti. Isso é para fazer coisas específicas e com um objeto definido. E por minha parte, digo outra coisa assim, não compromete, porque isso está aqui no caderno de encargos do que é esse empréstimo, não compromete de todo aquilo que tem que ser o investimento e o trabalho da Câmara para os próximos 20 anos, de forma alguma, bem pelo contrário. Aliás, tenho a firme certeza que a Câmara vai continuar a ter capacidade financeira porque está trabalhada neste sentido, ou seja, e ao fim do cabo, se for essa a iniciativa e aquilo que tem que ser feito, vamos ter uma piscina municipal finalmente. Não, só quando se sabe. Então, eu compreendi tudo o que disse, mas a mim o que me faz confusão é porque agora que a gente tem de aprovar isto. Se é certo que a gente aprova agora, abre a porta para quem vem a seguir, mas o mandato vai acabar já daqui a 2 ou 3 meses. Porque é que quem entra não pode decidir já se quer ou não. Pode Mas depois tem que cancelar, rescindir o contrato. Pode rescindir o contrato, claro que pode, aliás, porque isso é um processo que não começou ontem nem antes de ontem, tem tido o seu seguimento e, portanto, faz todo o sentido que a gente, se era a nossa opção estratégica, faz sentido que ela continue a ser a nossa opção estratégica. Quem vem a seguir com qualquer outra coisa pode ter outro entendimento, mas isso está explicada a questão. Eu acho que se eles mantivessem o entendimento, depois aprovavam nessa altura. Diga. Eu acho que se eles mantivessem o entendimento de ser prioritário quem vem a seguir, depois nessa altura fazia-se a votação do empréstimo. Sr. Matias, isso só em parceiros, em revisão de processos, do projeto, estamos aqui a falar de um longo percurso. O processo teria de voltar tudo ao início. Não, o projeto, só se quisessem alterar o projeto, naturalmente, mas assim, não creio que isso deva ser revertido. A gente já perdemos muitos anos a reverter coisas. A gente agora está numa altura de fazer coisas, não é de reverter coisas. E assim, felizmente, e eu digo isso com muita honestidade, e muita objetividade e com muita responsabilidade, ainda bem que nós temos essa capacidade. Ainda bem. E assim, se a coisa está sempre para a frente com projetos, para trás, a Calheta já tem décadas desse assunto. E assim, e nós num futuro próximo, que isso é uma Assembleia Extraordinária, portanto vamos ter a nossa última, vamos ter num futuro próximo, mas é já amanhã, não é depois da manhã. E há aqui pessoas nessa sala que vão perceber bem o que eu vou dizer. Ainda vamos ter assuntos muito mais sérios que falar do que este, muito mais sérios. Isto aqui pode ser regredido, pode ser anulado o processo. Agora, a gente não vai estar sempre a meter... Isso é como os governos, sai governo, entra governo, parece que nunca se fez nada de bem. Não, fez coisas de bem. Há sempre pessoas a fazer coisas boas, independentemente dos partidos, ideologias. E assim, a gente já há muito tempo que anda a trabalhar nesse processo. Isso não é uma coisa de ontem. Há meses, já há mais de um ano. Não, eu percebi, é só para elucidar. Há muito tempo que a gente anda a trabalhar nisso. E assim, meter isso outra vez de lado é anular mais um investimento para a Calheta que é feito com responsabilidade financeira. Simplesmente isso. Nem palavra ser pode não dizer. Só para terminar, e resumindo aqui esta conversa, já percebemos que estes timings, e percebemos na última Assembleia, que esta alteração se prende com a possibilidade do contrato oral, que já vi que já saiu em jornal oficial, ainda bem. Isso é claro. Sim, mas já percebemos que isto abriu-nos aqui uma porta, e ainda bem que isso aconteceu. De qualquer forma, o Sr. Presidente também iniciou há pouco a dizer que quando começou tinha 8 milhões de dívida que não... Pronto. É assim, eu gostava de deixar aqui bem saliente que o Sr. Presidente, depois desculpe o próximo executivo que viesse, eles também tiverem 11 anos a tentar acalmar essa dívida e só depois é que comecem a trabalhar. E ainda temos, eu sei que há pessoas que não gostam de recordar isto, mas assim, ainda temos, nós cidadãos da Calheta, em 308 municípios, nós somos 308 municípios, e assim, há uma coisa que a gente todos os dias esquece de apreciar, isto não é um trabalho meu, isso é nosso, eu não voto as coisas, nunca ninguém vota sozinho, assim, bem recentemente, e tenho que voltar a dizer isso, desculpem-me lá, isso não é o assunto, mas é assim, a gente tem que agradecer isso, assim, a gente somos nesses 308 municípios, que temos o mínimo, e tenho que dizer isto, que não pagamos derrama, que fazemos a devolução da taxa variável de IRS, que no outro dia uma senhora perguntava, mas o que é isso? Não, mas a senhora vai ver, está lá, que temos apoio à natalidade, que apoiamos as nossas instituições, que temos uma taxa de resíduos ridícula,
e contra mim falo como Presidente de Câmara, ridícula, que temos lavradores a pagar por 1000 litros de água, nem sequer €1. Isso é um assunto que vamos falar no ponto a seguir, não é? Não, isso aqui é o plano de ação. Mas assim, é €1. É assim, as pessoas acusam a Câmara de... Bem, não há privilégios. E assim, acusam a Câmara, fizeram um investimento de quase 4 milhões em água. Mas assim, fizemos um investimento para consumo humano, não foi para vacas, para consumo animal. Ou seja, quem está a faltar os seus compromissos é o Governo, não somos nós. Nós temos... Olha, e assim, se requalificassem também as suas outras coisas como fazem noutros conselhos, estava tudo muito bonito, porque assim, a nossa parte a gente tem requalificado. Mas, ó, Sr. Presidente, nós sabemos disso tudo, aliás. Não, mas as pessoas esquecem. As propostas saíram desta bancada, ainda bem que foram concretizadas. Mas as pessoas esquecem-se disso. As pessoas estão-se a esquecer disso. Que vivem num conselho com grandes benefícios fiscais, inclusive a água... Olha, mas, enquanto outros, isto está a ser gravado, enquanto outros enchem a boca a dizer que apoiam a lavoura jorgense ou outras lavouras, nós efetivamente é que apoiamos. E não é só os nossos agricultores, é os da ilha. E assim, isso são tudo benefícios fiscais, porque as pessoas não pagam. E assim, e tem mais uma pequena particular. É que se a gente for somar essa coisa do IMI, a taxa variável de IRS, de REN, essas coisas todas, compromete a Câmara anualmente, não é por mandato, atenção, anualmente, em mais de 600 mil euros, ou seja, investimentos que o município também não faz. Mas é assim, insisto, se outras entidades tivessem ao mesmo nível que nós neste momento da recuperação de património, o nosso Conselho também estava com muito outro aspecto. Eles já estão em falta. Mas então também concorda comigo. Falharam esses 600 mil euros, mas agora estão-se a fazer mais coisas, por isso... Então, se ficar melhor gestão, Agora há que pensar. há menos gente a assinar requisições. Alguém mais que se queira inscrever? Não havendo, vou pôr o ponto à votação. Quem vota a favor, deixe estar como está. Quem se abstém pode sentar. A Mónica se levantou, Certo, sim. Quantos? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a favor, 5 abstenções. 11. Não. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Claro. Ponto 1 da ordem de trabalhos, aprovado com 5 abstenções e 14 votos a favor. Então, Passamos ao ponto... Com certeza. Quem... Com certeza. É o seguinte, eu abstive-me porque não é por não concordar com a ideia da necessidade de uma piscina no nosso concelho e se calhar até ali naquela zona. Acho que até ali dava para fazer outra coisa, mas pronto, isso é outra, são opções. O que eu queria dizer é que realmente abstive-me porque acho que os valores têm vindo a escalar. Eu sei que muitas vezes não é culpa do município, porque quando é feito o projeto existe uma determinada projeção do que é que vai ser o valor, vai custar a obra. Claro que depois o mercado e tudo mais vão fazendo com que os valores mudem. Infelizmente para nós parece que é sempre a subir. Só que realmente o valor, que já vai bastante elevado desta obra, que se prevê que possa ser o valor total da obra, juntamente com o que eu também acho que já referi numa Assembleia, que penso que vão ser despesas de manutenção com a própria piscina, embora saiba que é uma necessidade, na minha mente fica lá atrás sempre a dúvida se não existiria uma forma diferente de fazer este projeto que não fosse tão oneroso. Eu sei que provavelmente já não dá para fazer as coisas como se fazia antigamente, que pegava-se de umas pedras, metia-se por fora, metia-se uns cimentos ou punha-se uma bomba a bombar água. Não sei se a lei hoje em dia permite, se há necessidade de fazer isto tudo, porque realmente quando eu me apercebi bem do que é que era este projeto da piscina, fiquei com tanques para produtos químicos, com tratamentos de águas, com montes de coisas. Eu vou ser honesto que fiquei surpreso porque não estava à espera. Não estou a dizer que não é necessário e que não tem que ser assim.
e em consciência nem consigo votar contra, nem consigo votar a favor, porque estamos a aumentar efetivamente o endividamento do município. Eu compreendo que não compromete a capacidade de trabalhar, mas também aumenta o nosso endividamento, não sei se isto será considerado médio prazo ou longo prazo, porque isto é para ser pago em bastantes anos, mas não consigo em consciência efetivamente votar nem a favor nem contra. Acho que há uma necessidade, não sei se isto, neste momento, eu acho que até na primeira vez que veio o projeto que eu até votei a favor, mas não consigo em consciência votar nem de uma forma nem de outra. Por isso daí é que vem a minha abstenção, só por esta questão. Muito obrigado. Sim, toda a medida. Também gostava de fazer uma declaração de voto. A minha... Aquilo que já disse na última reunião. Portanto, eu não tenho capacidade técnica para estar a emitir opinião acerca dos valores, não tenho mesmo, porque como tal não vou fazê-lo. Considero que sim, que necessitamos de uma alternativa, uma zona balnear aqui ao Cais da Calheta e, acima de tudo, precisamos e necessitamos de uma zona balnear que tenha as condições necessárias e a certificação necessária em termos europeus. Acho que isso é importante porque temos aqui uma economia que é mais borbulhante, entre aspas, na zona do verão e na altura do verão, e temos que criar formas e criar garantias de que as pessoas que nos visitam são bem recebidas. Infelizmente, não voto completamente a favor, abstendo-me, não estou a votar contra, não é? Porque lamento que isto não seja, e eu percebo que por questões processuais e nós não podemos garantir o futuro, lamento que estejamos a votar uma coisa que não tenhamos a certeza de que ela vai ou não ser executada. Percebo os timings, mas também, quando voto a favor, gosto de ter a plena consciência de que estou a votar a favor. E depois, preocupa-me também aqui este teto de endividamento, porque é um bocadinho aquele receio de que quem virá a seguir depois vai dizer não, temos que acabar com estas benesses, entre aspas, todas que foram criadas nestes últimos anos, porque vamos ter que apertar o cinto e começar a pagar a dívida. E sinceramente não acho que seja esse o caminho, não é? Por alguma razão eu estou aqui do lado da bancada socialista e são estas as três condições que me levam a abster e a não votar a favor. E gostava que deixar isso em ata. Muito obrigado. Mais alguém que se queira manifestar em relação à posição de voto? Partindo da opinião dos meus colegas e também acho que é importante, e sempre fui a favor de se construir a zona balnear, mas perante tantas necessidades que também existem no Conselho, acabámos por nos sentir assim um bocado, até parece que não é, mas até parece que é uma coisa supérflua em relação a outras necessidades que nós todos os dias falamos e que chegam com certeza também até ao conhecimento da Câmara e em situações diversas. O dinheiro não estica, não se pode ir para todos os lados, não se pode satisfazer todas as pessoas, mas também não me sinto muito à vontade para mim. Muito obrigado. Passamos então ao... Com todo o respeito que foi dito, integral é assim. Eu, em boa verdade, não entendo, mas essa é a minha percepção, que ninguém seja contra o projeto. Certo? Não entendo. E assim, o que eu entendo é que nós, há mais de um ano que andamos envolvidos nesse projeto, a Câmara gastou algum dinheiro, como é natural, a construir o projeto, ou seja, tê-lo disponível, a entregá-lo para avaliação e parecer de diferentes entidades, que não é só 5 ou 6, e assim, até acho que é uma questão engraçada para meter aos seus candidatos a presidentes de Câmara futuros, até àqueles que querem fechar o Conselho da Calheta, também me parece interessante, até àqueles que querem fechar o Conselho da Calheta, que depois desse gasto financeiro, desse esforço, porque houve muitas pessoas envolvidas nisto, quer nesta casa, quer exteriores, acho que esse processo não faz sentido nenhum que não avance.
porque isso sim é um retrocesso. É uma mais-valia para um Conselho que está dinâmico, que tem boa perspectiva de investimento, e acho que não será necessário, desde que não haja muitas pessoas a assinar requisições, acho que não é necessário que a Câmara retire esses privilégios. Acho que sim que é necessário rever a questão das tarifas de água e de recolha de resíduos. Acho que isso é necessário. Aliás, está a ser feito em todos os municípios e, particularmente no nosso, realmente tem aqui uma benesse, uma coisa gigantesca, não é pequena, é gigantesca, mas acho que isso não deve retroceder, porque assim, mais uma vez será dinheiro posto fora, ou seja, se o processo não avançar, em boa verdade, é dinheiro posto fora, e portanto acho que isso só tem toda a condição para avançar e avança com racionalidade económica. É um empréstimo de longo prazo, ou seja, que não vai alterar nada aquilo que é a dinâmica financeira atual da Câmara, inclusivamente aquilo que foi o nosso projeto de águas, o segundo investimento vai ser aprovado, ou seja, o nosso plafond eventualmente de dívida será superior a 1,5 milhão de euros, mas assim, eu não vejo necessidade neste momento da Câmara Municipal estar preocupada com plafons de dívida. A Câmara Municipal está financeiramente organizada, está saudável. Aliás, nós somos até uma das poucas câmaras que paga a pronto pagamento aos seus fornecedores, portanto, estamos bem. Agora, meter esse projeto, é assim, com todo o respeito que os seus presidentes, os seus candidatos a Presidente de Câmara, mesmo, insisto, e isso é para ficar registado aqueles que querem fechar o Conselho da Calheta, mas depois vai ser mais explícito, mas assim, mesmo esses, assim, estão à vontade. Estamos num dinamismo engraçado e é só aproveitar. Temos mais de 4 milhões de euros de fundos comunitários, aliás, temos 6 e tal, e que já estão, muitos deles já estão em processos avançados ou já aprovados, e portanto, que os outros façam a sua parte. Se fizerem a sua parte, nós em muito pouco tempo temos um município, em particular a sede do Conselho, muito bem arranjada. Muito obrigado, então. Passaremos então ao segundo ponto da ordem do dia, proposta de deliberação número 975/2025, Plano Municipal de Ação Climática, PMAC. Daria então a palavra novamente ao Sr. Presidente do município para uma breve explicação acerca deste ponto. Mesmo breve. É assim, a persecução e a concretização desse plano assenta, como é fácil de entender, os seus deputados certamente têm esse conhecimento, em normativas comunitárias, que por um lado exigem e por outro também nos exigem da parte de nós, porque eventualmente nem sequer nos podemos candidatar a questões relacionadas com o ambiente se esse plano não tiver em curso. Mas assim, eu, se o Sr. Presidente me permite, de uma forma muito sucinta, eu digo isto com particular orgulho. É assim, o município, e em particular um grupo de funcionários do município e de pessoas que estão envolvidas nisso, fazemos um esforço muito, muito significativo e oneroso, ou seja, oneroso que custa dinheiro, e assim, há sempre situações, certamente que sim, mas a normalidade das situações associadas ao lixo e a questões ambientais são mais por falta de civismo, por falta de atitude da Câmara ou de outras instituições. É um facto, temos que o dizer. E assim, há poucos dias, quando fui ao nosso antigo centro de resíduos, vamos chamá-lo assim, a nossa antiga lixeira, para ser mais comum, é assim, que todos façam o que nós fazemos. Porque infelizmente ao lado tem um acumulado de lixo inacreditável, e por mais tentativas, e tenho que o dizer, e é aqui, já falei com a senhora Secretária da Saúde, já falei com o Delegado de Saúde do Conselho da Calheta, já falei com o Sr. Secretário do Ambiente, já levei o Sr. Presidente do Governo Regional lá, e assim, já que são tão exigentes connosco, não é só com a Câmara nesse caso, que sejam também exigentes com eles próprios, porque aquilo não é um cartaz nem turístico, nem ambiental, nem sanitário, não é nada. Não é rigorosamente nada. E tem que se dizer isso frontalmente, e aliás tem sido dito pela parte da Câmara de uma forma muito frontal. E portanto, assim, isso é simplesmente respeitar as normas comunitárias e deixar a Câmara Municipal em posição de poder recorrer a fundos comunitários para resolver questões ambientais. Mas neste momento parece-me que não é a Câmara Municipal da Calheta, e também não tenho problema em afirmar do nosso município vizinho, que tem problemas ambientais para resolver. Acho que são entidades governamentais que têm cadernos de encargos atribuídos a empresas que concorreram de livre vontade e até brigaram em tribunal para serem eles, porque realmente tudo tem um limite e aquilo já passou do limite. Sr. Presidente, desculpe lá essa parte, mas tenho que dizer. Com certeza.
enviar votos de protesto. Um deles era este, né? Numa das reuniões, Eu acho que era. na última reunião falou-se em que a Assembleia Municipal manifestaria o seu desagrado face, não sei se foi sobre o museu. Eu sei que foi sobre o museu, mas ainda não tenho nada. Eu penso que esta questão também foi levantada. Não sei se entretanto receberam alguma resposta relativamente a isso. Mas mais votos de protesto que a gente tem feito é impossível. Não, eu sei que sim. Na altura a Assembleia entendeu associar-se com a questão pronto. Essa reunião foi no mês passado. Mas mas não sei se iremos ter resposta realmente. O Sr. Presidente depois será que pode fazer chegar à gente os textos que foram enviados, faz favor. Com certeza. Sim, sim. Obrigado. Eu não sei qual dos dois. Sim, sim. Pronto. Em relação a este assunto, só de ser aqui um plano que está bem feito, pareceu-me bem, tem ali algumas ações que, como disse o Sr. Presidente, se calhar depois algumas ações que é para o município executar com os próximos que vão ocupar esta Câmara podem tomar decisões se vão fazer ou não, mas isto realmente era um plano que tinha que ser feito. Tem aqui algumas coisas que eu tenho a dizer. Chegou-me, não, eu já sabia mais ou menos, mas espero que alguns das estatísticas que ali estão que realmente estejam erradas, porque a parte das previsões que fazem a médio prazo e a longo prazo da população do concelho são um bocadinho assustadoras. Também da questão do envelhecimento, não é nada que a gente já não soubesse, mas é tantas vezes que vou lendo que acho que cada vez fico mais assustado. São coisas que para mim são preocupantes, porque a gente está a chegar, se continuarmos nesta evolução, estamos a caminhar para o desaparecimento até quase como município. Chegar aos 2.800 habitantes como está lá previsto vai ser um problema grave. Em relação ao que lá está, acho que, como disse, que está bem feito o documento. Penso que há aqui coisas que nós estávamos a falar e que podemos falar, que o Sr. Presidente estava a falar aqui em relação ao Plano Municipal de Ação Climática, que é a questão, por exemplo, das águas. Acho que, por exemplo, esta bancada nunca foi contra o projeto das águas, nem penso que nunca foi criticado por nós o projeto das águas. Acho que é uma coisa que até a nível mundial está a ser mais do que abordado, que a necessidade de água para consumo humano é uma coisa fundamental. Ainda no outro dia, já não me lembro qual era a cidade, mas é uma cidade grande que está em risco de ficar sem água para poder disponibilizar aos seus habitantes, porque a reposição da água já excede, é menor do que o consumo em muitos milhões de metros cúbicos. Portanto, aqui em São Jorge, e tendo em conta as alterações climáticas, é uma coisa que sem dúvida temos que ter em conta. Também não posso deixar de reparar de uma coisa, que é realmente, como o Sr. Presidente disse, e acho que isso é mais ou menos aceito por todos nós, há várias atitudes que o Governo tinha que ter tomado e que são de responsabilidade do Governo, que estão a ser imputadas à Câmara. Claro que, efetivamente, isto agora até parece que estou defensor do Sr. Presidente, mas é verdade, é defensor de todos nós, porque para essa via já não pode ir para outras, desde o que se falava de antigamente, do que foi dado de cascalho para a agricultura, o que existe de tanques que são usados tanto pelos nossos... Claro que isto é tudo para manter isto tudo a funcionar, custa dinheiro, realmente é dinheiro que nós estamos a deixar em caixa às pessoas, mas acho que o Governo também tem que fazer alguma coisa e eu, de certa forma, agora vou fazer aqui um pequeno parênteses em relação, surpreende-me em altura eleitoral
que um partido venha falar nas lagoas artificiais, quando já tinham sido faladas aí para trás e ficaram na gaveta até agora, que poderia ser uma solução para a questão, por exemplo, da agricultura e que já facilitava. Mas pronto, estamos em época eleitoral, embora não seja, ainda não estejamos em campanha, já é normal isso acontecer. Mas pronto, em relação a este plano, acho que havia necessidade realmente de ser feito. Temos vários problemas que o nosso concelho está especialmente sujeito, entre aspas, a elas, que é a questão de ter as fajãs, a subida dos mares, as proteções da orla costeira que não são um problema, as nossas vertentes e arribas que são um problema, e temos de ter um plano destes para tentar ver se conseguimos efetivamente tentar orientar para que as coisas não acabem por fechar, que não desapareçam as fajãs, que não se deixe ter acesso a elas, porque ainda no outro dia, novamente outra vez a consultar o POC e a comparar com o POC antigo, fico chocado com o que eu vejo nos condicionantes que lá estão, e por isso acho que temos de estar atentos para não verem se não fecham o concelho nem algumas das coisas que nós temos, e é só isso. Ok, muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado Edmundo. Basicamente duas questões. A primeira é este plano é obrigatório, certo? A segunda é, se é obrigatório, para que é que vamos votar? Porque é obrigatório. É obrigatório, não é certo, não? Então, uma terceira, qual é a consequência se está contra? Acho que isso não pode votar contra. É uma questão de Ele está a votar no consenso. documento, na essência do documento. Se já votar na essência do documento, é isso. Não há, isso não se pode... Teve em discussão pública. Aqui há dias, se bem se lembra, no Conselho de Ilha, e tive a oportunidade de falar sobre algo semelhante. Com certeza. E aqui louvo ali o deputado Orlando, que ele consegue compreender este momento, e não percebo nada disto. Não entendo nada disto. Isto é alquilho, para mim isto é alquilho, debita-se palavras, acrescenta-se vírgulas e pontos, não consigo entender nada disto. Não acho que beneficie absolutamente nada do dia a dia, não vem, lá está, como não percebi, não consigo ter um parecer ou uma opinião, não consigo perceber, não é? Exatamente igual ao que aconteceu no Conselho de Ilha, sobre aquele documento que lá estava. Portanto, acho inconsequente, acho inclusivamente que é só perder tempo, vamos para aqui perder tempo, a votar sobre algo que nem sequer conseguimos justificar para que é que serve o nosso voto, que é obrigatório, se é obrigatório, para que é que vamos votar sobre isso? É porque é obrigatório votar. Enfim, não consigo perceber, não consigo onde é que isso se enquadra no nosso regime democrático, não é? Como é que isso pode... O enquadramento disso, sinceramente, não consigo. Ultrapassa-me. Eu vou votar, eu vou-me abster, digo eu, porque é obrigatório, esta gente tem que o fazer, não é? Portanto, eu tenho que ajudar e contribuir para que seja feito. Se é obrigatório, totalmente, o meu contributo terá que ser isso. Por isso. Lívia tem a palavra. Eu estou a seguir, depois estou atualmente aqui o tempo a esta Assembleia. Eu lamento e discordo completamente da intervenção da última intervenção que tivemos aqui. Realmente o documento é extenso, são 169 páginas, porém há uma coisa que sempre nos tem faltado, e este documento pode ter muito texto, pode ter muita coisa que nós vamos ver e consultamos, e basta ver os censos de 2011 e os de 2021, fazer as comparações. Se calhar eu estou a falar um bocadinho mais porque conheço mais esta área, é uma área que me diz mais. Agora, há uma coisa que é muito importante, nós temos que conhecer a nossa realidade, aquilo que acontece no nosso espaço, temos que ter os dados à nossa frente, senão nós não conseguimos tomar decisões. É verdade que o documento, depois de lido, não traz muito e nem acrescenta muito àquilo que tem sido aqui falado, mas está, efetivamente, aqui comprovado e com bases, e não tem aqui dados que caíram do céu, estes dados foram contabilizados.
Infelizmente, até acho que há dados aqui que estão em falta e que seriam extremamente importantes do ponto de vista económico, porque nós temos, felizmente, segundo este documento, e da minha triste opinião, eu até concordo, felizmente não estamos assim tão sujeitos quanto isso ao impacto imediato das alterações climáticas, mas não podemos fechar os olhos àquilo que vai acontecer. E, efetivamente, nós temos riscos que já adivinham da nossa localização, da nossa morfologia e que não estão relacionados diretamente agora com as alterações climáticas, mas que se podem agravar, nomeadamente os movimentos de vertente, nomeadamente o risco para as feijãs, nomeadamente as enxurradas. Portanto, tudo isto temos que estar preparados. Nos últimos anos já tivemos a ação da Proteção Civil em várias situações, em algumas feijãs de São Jorge, em algumas estradas que ficaram cortadas, em pessoas que ficaram isoladas, e temos que conhecer efetivamente quais são as nossas áreas de risco e, acima de tudo, perceber quais são as nossas alternativas e o que é que temos que ter de base. Também concordo aqui com o meu colega Orlando quando ele diz que há coisas que são da competência do Governo Regional. São, sim senhora, são claramente. E tinham que estar a ser tratadas e que tinham que estar a ser feitas. E não é uma Câmara Municipal que tem que ter ou que estar a pensar nesta situação. De qualquer forma, não nos podemos esquecer que existe a figura da Proteção Civil Municipal, que é aquela que está, efetivamente, na frente e junto ao cidadão. Tenho pena que apresenta-se aqui um conjunto muito grande de estratégias que foram apresentadas para algumas situações de risco. Muitas delas já estão a ser tratadas, por isso é que eu digo que não apresenta aqui muito de novo, mas tem que ser feito e o programa tem que estar, e o documento tem que existir e temos que mostrar que conhecemos o nosso conceito. E, efetivamente, está aqui o retrato do nosso conceito. Eu sei que é difícil, são 169 páginas, é verdade. E outra coisa que me desgostou um bocadinho foi num dos quadros finais em que devíamos estabelecer as metas. Efetivamente aparece lá muitas vezes escrito a definir. Mas eu percebo que nós não conseguimos conjunturar. Os cenários da população são assustadores, ainda assim confesso que nos 3 cenários apresentados a coisa não está assim tão má quanto isso e é aqui que temos que trabalhar para controlar este cenário, não é? Agora, que um documento destes que foi feito, eu espero que tenha sido com a participação bastante intensa dos técnicos superiores da Câmara Municipal, porque se assim não for não tem muita lógica, não é? Se foi só um documento encomendado por fora, aí realmente eu já tenho que concordar ali com desculpe, Edmundo. Se foi um documento que nós mandámos vir e pagaram, para a próxima vocês falem comigo que eu junto um conjunto aqui de ex-alunos e a gente faz o documento. Não, estou a brincar, não podemos, não somos empresa. Mas se foi feito com a participação das pessoas da Câmara Municipal, se é do conhecimento público e se os decisores que estão aqui sentados nesta mesa têm consciência dele, então eu acho que é extremamente importante. Nós votarmos a favor ou contra não vai fazer efeito, ele tem que entrar em vigor, ele é necessário ser apresentado para nós podermos candidatar, mas acima de tudo eu acho que é termos a noção de que sabemos onde é que vivemos e com o que é que contamos e com o que é que podemos fazer. Obrigada. Muito obrigado. Mais alguma inscrição para este ponto? Sr. Presidente. Mas tem alguém antes, com todo o respeito. Por enquanto não. Ok, muito bem. Eu muito honestamente, percebo a essência da ideia do Edmundo. Isso faz-nos pensar que a verdade da democracia é uma coisa estranhíssima e cada vez temos menos poder sobre ela. A verdade é que há aqui uma essência que a gente não pode pô-la de lado. É obrigatório, ponto, mas a questão de ser obrigatório não é bem isso, porque se nós votássemos contra o plano ele era votado e, portanto, a gente existia a democracia. A questão de fundo é mesmo a impossibilidade de recorrer a fundos comunitários para grandes questões. E assim, eu recordo, acho que todos têm essa noção, há aqui gente jovem, mas não é assim, também já não são propriamente crianças, o que é que aconteceu em 2012, na freguesia da Ribeira Seca em particular, uma coisa que depois foi apoiado por fundos comunitários e isso é essencial. Mas deixem-me só dizer uma coisa, eu hoje de manhã estava a sair da Feijão dos Vinhos e estava lá as crianças do golfinho.
gostei de ver, e digo isso com muita honestidade também, porque estavam a fazer uma limpeza na orla, verifiquei há pouco que meteram as sacas todas junto onde têm que ser colocadas. Isso é um trabalho, é engraçado, e apesar, repetindo-me, de termos aí um conjunto de bárbaros ou de pessoas com nenhum interesse sobre questões ambientais, elas existem. E assim, nós temos a Câmara Municipal de Gredo tem um passivo financeiro que nunca vai ser pago. Ele está pago, mas eu já me explico o que é que quer dizer. Que é assim, ninguém, ou pouca gente tem de facto a noção do que é essa coisa das Fajãs. Uma coisa é a gente dar um passeio à Fajã, uma coisa é percorrer o caminho da Fajã, uma coisa é ficar um dia na Fajã, mas uma coisa é tudo o que está envolto em torno disso e o capital humano da Câmara, que não vai deixar de existir amanhã nem depois de amanhã. Ele é intrínseco, ele está cá, e nenhum governo quer quantificar isso. E assim, isso é um investimento do município da Calheta feito há décadas, por todos, não é por mim, é por todos. Isso aqui não há críticas, é um investimento das juntas de freguesia, da Câmara Municipal, e assim, a gente não tem, às vezes, 4 pessoas, ou 6 ou 7 por dia nesse assunto. A gente às vezes tem 10, às vezes tem 15, outro dia tem 20. Ao que veio a crescer naturalmente a produção de lixo, em particular ali também, mas não só, em particular ali nas Fajãs dos Cubos, Ibelo e Caldeira, por questões que os senhores sabem. Nós próprios estamos neste momento a executar um projeto comunitário ali no caminho da Fajã dos Jumbos, também relacionado com os taludes e com algumas situações críticas, mas assim, essas situações críticas vão continuar a existir e eventualmente de uma forma muito mais pesada, associada, enfim, não é só os movimentos de vertente, à nossa situação vulcânica, enfim, isso não vai desaparecer. E portanto aí, sem descurar nenhuma observação que foi feita e em particular essa questão que o Edmundo disse, que eu concordo, mas assim, a questão mesmo de fundo é nós termos um documento que a Câmara no futuro, quando houver essas situações e em particular de dimensão, tenha de facto um recurso, aliás, a ferramenta que possa mexer no recurso financeiro. Porque assim, ainda não há muitos anos tivemos a Fajã de São João interrompida, ainda não há muitos anos tivemos a Fajã do Meiro, a Penedia, os Cubos, ainda recentemente, tudo interrompido, e ainda bem, e por isso é que também às vezes me entristece que nós temos um Serviço de Proteção Civil Municipal que tem feito investimento e que tem que continuar a fazer investimento. Às vezes fico preocupado quando uns senhores burocratas sentados numa cadeira vetam alguns investimentos para a proteção civil, mas isso são outros assuntos que estão a ser discutidos noutras instâncias. E, portanto, daí a importância desse plano. Com certeza. Só queria Sim. uma coisa àquilo que disse agora o Sr. Presidente. No ponto, eu queria novamente ressalvar a importância do documento. O documento não é para o pós, o documento é para o antes. É para a intervenção antes de chegarmos à parte da proteção civil. Por isso é que temos que o conhecer. Não é só um documento para irmos buscar o dinheiro, é um documento para atuarmos e para fazermos... Mas é feito com conhecimento. Cada Orlando tem a palavra. Pronto, estávamos aqui há bocadinho a falar sobre a democracia de votar este documento, acho que também o Sr. Presidente abordou isso, mas é assim, todos somos livres, a gente pode votar todos contra o documento. Vai fazer é que vamos ficar sem um instrumento que nos permita depois no futuro, mas somos livres. Mas somos livres, não somos, ninguém é obrigado a votar nisto. Eu sei que pode-se dizer que estamos condicionados. Vamos votar condicionados porque se não tivermos um documento, mas podemos achar que este documento não está em condições, votar contra e o município pode ter que fazer outro e reformular e voltar a trazê-lo à Assembleia para ver se ele passa. Há várias... Está bem, mas há várias soluções a nível da democracia. Portanto, não vejo que a democracia esteja propriamente aí colocada em causa. Em relação ao que se estava a falar, eu acho que há ali uma coisa muito importante que oxalá que funcione e que acho que é importante para o futuro, que era, eu agora já não me lembro qual é o nome que está lá, mas aquele projeto que é para acompanhamento da deslocação de vertentes, que no futuro até pode, através da inteligência artificial, emitir alertas antecipadamente para as populações e que permite uma gestão até dos acessos às Fajãs, seja do que for. Eu estou a falar disto porque ainda ontem tentei, por exemplo, e acho que isso é muito importante, ainda ontem tentei, por exemplo, foi de Moto 4, mas tentei ir até à Fragueira e deparei-me com uma derrocada em que não consegui passar. Portanto, isto são coisas que acontecem todos os dias no nosso município.
E acho que é uma coisa fundamental, porque as nossas Fajãs somos a capital das Fajãs por algum motivo, e acho que toda a gente tem uma ligação, seja mais afastada ou mais próxima que as Fajãs. A maior parte de nós, se calhar, temos famílias ou familiares que têm casas em Fajãs, mesmo não morando lá. É uma coisa que é intrínseca até da população jorgense, mas especialmente da caretense. E aqui aborda-se muito isso, e não quero focar só nisso como sendo a parte principal, mas acho que é um documento que é importante, que tem ações que têm que ser feitas, que tem objetivos que podem ser mensuráveis, que devem ser mensuráveis para ver se se alcançou o que se queria. Por isso é que eu dizia que acho que é um documento que é um documento bem feito, não vou dizer relativamente, parece mal, mas que é um documento bem feito e que, como foi dito aqui para a minha colega deputada, que realmente se teve, que me parece ter, a colaboração do pessoal do município, acho que deve estar relativamente adequado, e também é um documento que pode ser sempre revisto no futuro. Isto não é uma coisa estanque que não possa ser mexido. Agora temos que votar nele. Se acharmos que não é o ideal para agora, podemos votar contra e fazer isto um novo, mas pronto, a minha opinião é que efetivamente é importante. Só isso. Muito obrigado. Mais alguma inscrição? Não havendo, vamos pôr o ponto à votação. Quem vota a favor deixe estar como está. Quem vota contra pode se sentar. Pode sentar, está a brincar. Aprovado com 18 votos a favor e uma abstenção. Quer fazer declaração de voto ou as suas declarações já foram... Só acrescentar, é assim, a ver se me explico bem. Eu sou daqueles que acho que não é preciso um documento com 169 páginas para alcançar o objetivo, que foi dito e muito bem, todos os intervenientes, que das necessidades, daquilo que nós temos que calcular, prevenir, daí o facto de ter mencionado a quantidade de palavras, que acho que não é necessário. Os dados que lá estão, muitos deles sendo verídicos, com certeza que são, sobretudo a parte dos censos, é adicionar matéria que, para o problema em si, no meu entender, não é? Estou a falar, no meu entender, acho que é desnecessário. Não é necessário estar a complicar. E nós temos esta tendência, e depois lá está. Eu, quando tenho a oportunidade de dar o meu parecer ou votar sobre algo que eu defendo, eu não vou deixar passar. Portanto, eu sou contra estarmos a complicar algo que é simples. E não me parece que seja muito complicado fazer um documento, e reduzir aí 69 páginas, fico só 100. Okay? Acho que é um disparate. E nós estamos gradualmente, a cada ano que passa, isso intensifica-se. Portanto, o ano passado este documento se calhar tinha 130 páginas, agora já vai a 169. Pronto, não sei se me entendem aquilo que eu estou a dizer. Eu digo isto porque depois confunde. E os seus seus só vêm corroborar aquilo que eu estou a dizer. Portanto, tem lá vários seus. Portanto, também nós não podemos dizer que entendemos e conseguimos interpretar aquilo 100% que não pode. Ou melhor, eu estou a falar novamente por mim. Eu não posso ler aquilo de cima a baixo, se chegar ao fim e dizer, pá, eu entendi isto 100%. Não, cá ali uma data de coisas, só... Portanto, é nesse sentido que eu digo que é confuso. O facto eu não quis transmitir que a democracia estava em causa. Acho, lá está. Estamos a fazer algo que não faz sentido. Não é? Esta gente, para poder ter algo, uma ferramenta, ao fim e ao cabo, aquele documento é uma ferramenta para trabalhar, é obrigatório ter aquilo. Okay? Pedir-nos para votar sobre algo que é obrigatório, acho que lá está, faz sentido. Portanto, não é no sentido da democracia estar em causa. Lá está, se nós votarmos, como disse bem, ali se votássemos contra o documento, a Câmara não tinha aquela ferramenta e uma data de coisas adstritas àquela ferramenta não podiam ser executadas. Portanto, estávamos a fazer pior para nós, não é?
É só nesse sentido. Acho que, mais uma vez repito, tudo isto confunde aquilo que devia ser simples. O processo é confuso, o documento é confuso, e acho que é chegar à altura de todos nós temos um pouco de consciência, basta, não é? Basta, não é chega, basta. Basta, porque senão, como aqui a dias, a gente tem que tirar um curso para interpretar um documento. Aliás, já é um pouco assim. É um pouco assim. Muito obrigado. Esgotados os pontos da ordem de trabalhos, vamos encerrar o período da ordem do dia, passamos ao período da intervenção do público. Não havendo inscrições, dou por encerrada a reunião.